Fala galera, desafiando o pensamento nessa noite de terça-feira. Vamos logo, são só 10 minutos e vocês sabem, 10 minutos passam muito rápido. Minha voz melhorou um pouco, né? Acho que deu uma melhorada na voz. A gripe tá indo embora, tem um pedacinho só dela aqui, mas a gente consegue falar. Dei um tapa no visual, né? Passei aqui a máquina hoje, acertei o cabelo, para a gente tentar fazer um programa pelo menos visualmente melhor. Vamos lá, galera. A gente vai falar do Flamengo, obviamente, do Campeonato Brasileiro, umas pinceladas, tomando como base os principais clubes cariocas, né, que estão na competição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a liderança absoluta e incontestável do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Flamengo hoje com 47 pontos, lidera absoluto o Campeonato Brasileiro, segue o líder com 21 jogos. Quando a gente pega esses 47 pontos pelos 21 jogos, o Flamengo hoje tem uma média de 2,24 pontos conquistados por partida. Alto isso, bem alto, bem legal. O segundo colocado, que é o Cruzeiro, ele tem 2 pontos por rodada ou por partida. E o Palmeiras, que está em terceiro, com 43 pontos, ele tem 20 jogos. Então ele tem 2,15 pontos por partida, por rodada. Então hoje o Flamengo lidera pelo número absoluto de pontos conquistados. Ele lidera pela média de pontos conquistados por partida, porque ele tem 47 por 21, o Cruzeiro tem 44 por 22 partidas e o Palmeiras 43 pontos por 20 partidas. E aí o Palmeiras é o vice, na verdade, né? Porque quando a gente vai olhar pelo número de pontos conquistados por partida, em vez de ser o Cruzeiro, o segundo colocado, passa a ser o Palmeiras. E o Flamengo também lidera pelo aproveitamento, né? De 21 partidas disputadas, 63 pontos em jogo, o Flamengo ganhou 47. Significa que ele aproveitou 74,6% dos pontos disputados. Aí vem em segundo lugar, por aproveitamento, o Palmeiras, que ele conquistou 43 dos 60 possíveis, ficou com 71,7% de aproveitamento. E aí em terceiro veio o Cruzeiro com 66,7% de aproveitamento dentro dos 66 pontos que ele disputou. Então o Flamengo hoje é incontestavelmente líder absoluto. Líder no absoluto, nos pontos conquistados, líder nos pontos conquistados por partida e líder no aproveitamento dos pontos jogados ou pontos disputados, sem levar em consideração que somos o melhor ataque e que somos a melhor defesa. Isso tudo faz com que a régua do Flamengo fique extremamente elevada. Flamengo é o time a ser batido, sim. E aí a gente pode conversar aqui sobre algumas dinâmicas, né? E não certezas, mas dinâmicas. Dentro deste cenário, desse panorama que se apresenta, o Flamengo está caminhando, usando um jargão, né? Caminhando a passos largos para de fato conquistar o Campeonato Brasileiro 2025. Eu vou falar uma palavra que às vezes soa como muito negativa, mas é muito usado pelos jornalistas, mas somente uma catástrofe poderia tirar o título do Flamengo. Ainda falta muita coisa? Falta muita coisa, e o Flamengo precisa manter a sua concentração, até porque o Flamengo tem um fator, Palmeiras também tem, mas o Flamengo tem um fator importante, que é a Libertadores da América. A gente precisa entender isso para que a gente faça jogos positivos e estratégicos. E eu vou falar por quê.
nós estamos parados por causa da data FIFA. O Flamengo entra em campo somente no dia 14. 14, hoje é dia 2. Então ainda temos 13 dias pela frente de preparação. O elenco se preparando, o elenco inteiro, para recuperar jogador, para treinar, para pensar, para armar um bom cenário de jogo. A gente vai entrar em campo dia 14 de setembro, que é domingo, deve ser o jogo da TV, para jogar com o Juventude lá. O Juventude lá é sempre um problema, independente da fase em que o Juventude esteja. E o Juventude mostrou agora uns bons jogos. O Flamengo viaja para jogar com o Juventude. A gente não pode passar na nossa cabeça vir com resultado negativo de lá. Se nós não tivéssemos empatado com o Grêmio aqui, o jogo do Juventude lá, mesmo com resultado negativo, não alteraria em nada esse cenário de Campeonato Brasileiro. Mas a gente deixou a vitória escapar. A gente deixou a vitória escapar sim, independente da questão de pênalti, da questão do juiz, nós deixamos o resultado escapar. E aí a gente entra em campo com o Juventude lá no domingo. Mas no sábado, o Palmeiras pega o Inter em São Paulo, que a princípio seria vitória para o Palmeiras. Vamos torcer aí, né? Vamos torcer para que o Inter crie alguma dificuldade. E na segunda-feira joga Bahia e Cruzeiro. E o Bahia que tem feito bons jogos. Mas é isso. Aí o Flamengo entra em campo no dia 14 de setembro, um domingo lá no Sul contra o Juventude. Um jogo de atenção. Um jogo de muita atenção. Um jogo que Flamengo vencendo continua essa caminhada com passos ainda mais largos em direção ao título brasileiro. Flamengo perdendo, a gente começa a entrar muito provavelmente numa zona junto com a Libertadores um pouco mais complexa. Mas eu acredito que o Flamengo vença, acredito que o Flamengo tem isso. O Flamengo tem futebol, tem elenco, tem estrutura para vencer o Juventude. Não digo que será fácil, tomara que eu esteja errado. Mas esse seria o grande problema, porque nós empatamos o jogo com o Grêmio. Nós tínhamos que ter ganho esse jogo com o Grêmio para chegar contra o Juventude numa outra situação. E no dia 14, que é um domingo, na quinta-feira a gente já joga Flamengo e Estudiantes no Maracanã e é outra história. A gente vira a chave, é outra história. É o mesmo time, o mesmo corpo, a mesma pegada, mas é um jogo em que o Flamengo e Estudiantes a gente precisa fazer um excelente resultado no Rio de Janeiro para a gente ir para a Argentina com a classificação consolidada ou pelo menos bem encaminhada. Nós temos então, no dia 14, domingo, nós temos um jogo contra o Juventude que a princípio, pela posição na tabela, é um jogo fácil, mas é um jogo que requer muita atenção. Espero que Felipe Luiz, e óbvio que está, né, alinhado com esse pensamento e sabedor que o jogo contra o Juventude precisa ser forte e o Flamengo precisa consolidar a sua liderança. É fundamental essa liderança no Campeonato Brasileiro, porque isso vai minando os times que estão buscando. O Flamengo é um time que está sendo perseguido. O Palmeiras também está num limite de erro muito pequeno, porque ele precisa alcançar o Flamengo. Precisa alcançar o Flamengo. Idem para o Cruzeiro. Então eles jogam também com uma responsabilidade muito grande. E o nosso empate, o nosso tropeço com o Grêmio foi ruim no aspecto da sequência de jogos que nós teremos aí a partir do dia 14. Saudade de ver o Mengão, né, galera? A gente vai ficar falando só sobre isso, sem falar sobre resultados, sobre partidas, mas vou sempre tentar trazer um pouco desses contornos. Botafogo, Fluminense e Vasco, na mesma situação, parados, voltando só nas rodadas lá para frente, Campeonato Brasileiro e as suas devidas competições, Copa do Brasil e Sul-Americana. É isso, galera. Fico aqui, espero que tenham gostado, espero o comentário de vocês. Quero agradecer as várias interações que vocês fazem comigo nos vídeos que aqui eu posto. Obrigado mesmo, com muito carinho. Obrigado a todos. Galera, uma boa noite. Amanhã eu volto. Fica com Deus.